Olá a todos que acompanham o TN Online. Estamos recebendo hoje Luiz Fernando Casagrande Pereira, que é candidato à eleição da OAB no Paraná pela chapa 11 de agosto. Luiz Fernando, obrigado pela visita. E antes de tudo, gostaria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória. O senhor disse agora há pouco que já viveu em Apucarana. Falasse um pouco da sua trajetória. Obrigado, Fernando. Sim, eu já morei em Apucarana um período curto da minha vida, é verdade. Para criança, meu pai, engenheiro, fez a subestação elétrica aqui na década de 70 e eu acompanhei aqui meu pai, fiquei um tempo em Apucarana. Apucarana, nessa eleição da ordem, a eleição vai ser dia 22, tem um papel muito relevante. Nunca teve tanta gente de Apucarana na nossa chapa da 11 de agosto. Queria começar por aí. Não tem a ver com o fato de eu ter morado aqui, mas é verdade. O senhor poderia citar os nomes? Quem de Apucarana que está na chapa? A gente tem, pela primeira vez, 2 conselheiros de Apucarana. O nosso conselho é como se fosse o parlamento da advocacia. Apucarana, pelo número de advogados, tinha 1 conselheiro, agora tem 2. A Jéssica e o Marcos Rey, que é o Márcio Rey, que é o atual presidente da subseção. Além disso, o Adriano Gameiro, que já foi presidente, vai ser diretor da Caixa de Assistência da OAB Paraná, que é um espaço da ordem que cuida da saúde e dos esportes, muito importante. Aí não são representantes propriamente de Apucarana, mas o secretário adjunto é nascido aqui, viveu aqui até os 25 anos, e o presidente da Caixa é nascido aqui em Apucarana. Tem Apucarana para todo lado. E qual é a sua trajetória, se o senhor pudesse resumir assim para as pessoas? Olha, eu comecei na ordem como conselheiro estadual, assim como o Márcio vai ser agora, como o Gameiro foi, o Adriano Gameiro, conselheiro até esses dias. Eu fui conselheiro da Câmara de Prerrogativas, que trata lá das ofensas às prerrogativas dos advogados, atuando contra abusos cometidos pelos juízes, promotores, delegados. Nessa gestão, eu fui escolhido para ser diretor, eu sou diretor tesoureiro, e o Grupo 11 de Agosto, que é um grupo que está no Paraná inteiro, inclusive é da atual gestão aqui de Apucarana, e de 48 das 49 subseções, me escolheu para ser candidato a presidente da ordem. Então, para um advogado raiz como eu, um advogado de balcão, como a gente chama, ser escolhido para ser candidato a presidente pelo Grupo 11 de Agosto é uma honra e um compromisso. Luiz Fernando, eu gostaria que o senhor falasse sobre os desafios da advocacia. A gente vive num momento de insegurança jurídica, muita contestação em relação a algumas ações do Supremo. Queria que o senhor contextualizasse os desafios aí para o futuro da advocacia. Sem dúvida, a gente vive um momento de insegurança jurídica porque o Supremo assumiu uma postura ativista, nunca vista na história, sem precedentes no direito comparado. Isso é muito ruim. No final do dia, o governo está se importando mais em compor maioria no Supremo do que no Congresso, porque as derrotas no Congresso estão sendo resolvidas no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim para a democracia e o respeito à democracia, inclusive o respeito ao papel que o Supremo tem que ter, que está definido na Constituição e ele não pode extrapolar, tem a ver com a função da OAB. Porque a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, é uma das funções nossas previstas no Estatuto. Nós temos que estar vigilantes em relação ao Supremo, em relação à postura do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que não tem sido tão firme assim, porque lá no Conselho Federal eles não fazem o que eu estou fazendo aqui em Apucarana, visitar escritórios de advocacia para pedir voto. E quem não pede voto não presta contas. Nós temos que mudar essa lógica do Conselho Federal. O próprio STF já começou a admitir a necessidade de algumas mudanças, está em discussão. Como que o senhor entende a OAB, o papel da OAB dentro desse processo de tentar reposicionar e voltar a um patamar que vocês acham mais adequado? Olha, Fernando, a OAB é a entidade da sociedade civil mais importante do país. Sempre foi. Nos grandes momentos da história, a OAB estava lá, ao lado de outras entidades, mas sempre liderando. Ela perdeu o protagonismo nos últimos tempos porque tem um problema crônico de legitimidade do Conselho Federal. A OAB deve pressionar como pressiona há muito tempo. Eu, particularmente, há mais de 10 anos, publico textos pedindo eleições diretas no Conselho Federal. Nós temos que pressionar o Conselho Federal para que ele reassuma esse protagonismo, e se o Conselho Federal reassumir esse protagonismo, ele ajuda a resolver esse tipo de problema. Se nós não tivermos eleição direta no Conselho Federal, não importa, aqui no Paraná nós vamos fazer o nosso papel, que é constranger o Conselho Federal e o Supremo diretamente através de movimentações políticas que tentem colocar
o Poder Judiciário dentro das 4 linhas defendidas pela Constituição. Falando das propostas do senhor em relação à candidatura, são 11 eixos, né, que vocês têm apresentado aos advogados. Queria que o senhor falasse resumidamente quais são as suas propostas, além desse maior protagonismo aí na discussão junto à esfera do Conselho Federal, quais são as suas propostas? Olha, nós temos uma proposta número 6, são 11 diretrizes, né? Claro, não vou falar das 11 aqui, mas tem uma que é importante, que é nenhum advogado desrespeitado no Paraná. Isso significa um conjunto de movimentos na proteção das prerrogativas dos advogados. Uma das prerrogativas dos advogados, por exemplo, é fazer sustentação oral para defender o seu cliente. E isso tem sido colocado em risco, primeiro pelo Supremo, depois recentemente pelo STJ, e esta postura pode se alastrar para os tribunais aqui do Paraná. Nós não vamos admitir. O advogado não abre mão da sustentação oral, não abre mão de defender o seu cliente, sempre lembrando que essas prerrogativas, Fernando, não estão a serviço dos advogados, mas dos clientes dos advogados. Então nós vamos ficar muito atentos com isso. Toda vez que um juiz não receber um advogado, ele é obrigado a receber, nós vamos reagir de forma rápida e firme, tanto para acolher o advogado que teve o seu direito desrespeitado de ser recebido, quanto para passar uma mensagem geral para o judiciário que nós teremos tolerância zero em relação a esse tema. Se eu tivesse que destacar uma proposta a mais, eu diria que nós vamos, falando diretamente aos advogados agora, nós vamos turbinar a Escola Superior da Advocacia. Vamos multiplicar por 4 a escola e vamos transformar todo o valor da anuidade que o advogado paga em crédito para ele gastar nessa escola. Nós queremos que o Paraná tenha uma advocacia de excelência e vamos apresentar cursos presenciais aqui, inclusive em Apucarana, para que todos os advogados possam investir na sua formação continuada. Eu queria que o senhor, para encerrar, falasse sobre a expectativa em relação à eleição e desse um recado final aí aos advogados que vão assistir essa entrevista. Olha, eu tenho dito que eu vou fazer uma campanha limpa, uma campanha com o coração e uma campanha apresentando propostas. A gente tem feito campanha limpa, com o coração e com propostas há muito tempo e vem dando certo. Então, se alguém eventualmente quiser disputar uma eleição no outro tom, da minha parte, vai ficar falando sozinho. Eu vou seguir no bom ritmo do Grupo 11 de Agosto. Bom, nós conversamos com o Luiz Fernando Casagrande Pereira, que é o candidato da subseção, candidato à eleição na OAB do Paraná, e a gente volta a qualquer momento com mais informações aqui no TN Online.